O Oda sempre apresentou um grande simbolismo entre a lua e o sol em One Piece. Já vimos que a lua pode alterar a naturalidade dos Minks, os transformando em Sulong. As fases das luas também nos indicou pistas. Dentro de uma biblioteca em Ohara, existiu um modelo do mundo de One Piece, onde vimos 7 satélites, incluindo a lua. Em One Piece, sabemos que existe uma representação de uma divindade solar, que é Nika, que atualmente descobrimos que Luffy tem seus poderes e a vontade do Deus do Sol. Se existe um Deus do Sol, por que não um Deus da Lua? Um tipo de oposição predestinada ao Sol, como Barba Negra para Luffy. Bem, a Lua é iluminada pelo Sol, então se o Sol se foi, a Lua está em volta e em escuridão. Então fica aí até o fim desse vídeo, porque eu vou te mostrar a relação entre o Luffy e Barba Negra representarem o Sol e a Lua. Enquanto o Luffy é o Sol, o Tite é a escuridão. Luffy tem a criatividade, o Tite tem a anulação. Luffy quer a liberdade, o Tite quer o mundo em suas mãos. Logo na introdução do Marshall de Tite, o Oda já nos mostrou características opostas entre ele e o Luffy, como se fossem pessoas incompatíveis, desenvolvendo desde o início uma rivalidade, ou melhor, uma antítese talvez predestinada entre os dois. E como eu falei no início, enquanto um busca liberdade, o outro busca dominar o mundo. E se vocês perceberem, é meio louco quantos personagens em One Piece são reflexos incríveis de temas mais profundos sobre a questão e as contradições em torno de o que é a liberdade. O Deus do Sol Nika, Joy Boy, Roger e até mesmo Fisher Tiger, antigo líder dos Piratas do Sol, todos eles são libertadores que estão diretamente associados às causas da liberdade e do Sol. E assim eu posso ligar um paralelo do Sol com os D, que poderia significar Dawn. Todos os personagens D parecem sinalizar o amanhecer de uma nova era, como o Sol nascendo em um novo dia. Explicaria todas as imagens do Sol e talvez fosse necessário que a antiga civilização acreditasse nessa figura do Deus do Sol e seus descendentes carregassem a inicial D. E para reforçar mais esse argumento, o primeiro capítulo também é chamado de Romance Dawn, The Dawn of Adventure, o que pode implicar o início de uma nova era. E o povo de Zou está aguardando um evento que eles chamam de Dawn, mas também conta com a lua para seus poderes de Sulong. Eles têm um governante designado do dia e um governante da noite, construindo ainda mais a dualidade. No país de Wano, tem um símbolo do sol no brasão da família Kozuki, e é baseado no Japão, a terra do nascer do sol do mundo real. Mas os leais a Kozuki também usaram uma tatuagem de lua para se identificar, e a maioria das famílias que costumavam liderar a nação tem o kanji da lua em seus nomes. Os antigos Xandias praticavam a adoração ao sol, e faziam referências a uma divindade solar própria durante o ritual de sacrifício. Mas os murais que o Enel encontrou sugerem que um ancestral ainda mais antigo dos modernos Xandias poderia ter vivido na lua. Em Ohara, um lugar que reúne a história do mundo de One Piece, havia um modelo de várias luas. Isso levanta a questão sobre o que aconteceu com elas. Se essas luas fossem reais, deveria haver uma razão para elas não existirem mais. Isso poderia significar que talvez há um precedente no mundo para destruí-las. E já que comecei a citar uma imagem, olha bem essa daqui do Tite quando jovem. Neste conjunto de imagens, quando o Tite é criança, ele é visto chorando sob a lua, o que é absolutamente estranho, certo? Tipo, tem que haver uma razão pela qual o Oda mostrou Tite triste mais lua. Há algo que talvez não saibamos sobre a lua e o Barba Negra, correto? E diante também a todos esses prenúncios que eu estou dando com a lua, podem explicar os rumores de Tite nunca conseguir dormir. E considerando que o Luffy e o Barba Negra são de certa forma dois lados de uma mesma moeda, bem, se existe um deus do sol, então com toda a probabilidade do mundo, também existe um deus da lua. E se Barba Negra for a encarnação desse suposto deus da lua, então esse desenho foi um bom prenúncio de muito tempo atrás. Obviamente, isso ainda não foi confirmado no mangá, mas seria muito legal, especialmente olhando para a primeira aparição de Barba Negra na cidade Mock, onde o Oda estabelece tudo que o Luffy ama, o Barba Negra odeia, e vice-versa. E se você está gostando dessa teoria, deixa o like porque terá mais detalhes chocantes vindo por aí. Uma coisa que eu quero ressaltar sobre toda essa coisa de Sol versus Lua é que já vimos o seu precursor. Quando o Barba Negra está lutando com Ace, ele diz:
o Sol versus a escuridão. Quem irá vencer? Ace deveria ser Joy Boy, mas não deu certo. Ele era basicamente um Joy Boy fracassado, porque ele não era o Sol verdadeiro. Ele não possuía o poder necessário naquela batalha. Ou seja, o Oda está planejando esse confronto de Sol versus escuridão há muito tempo. E se você misturar a Yami Yami no Mi de Teach com a Gomu Gomu, você pode perceber que elas são bem parecidas. Aí você fala, isso é só detalhe. Mas pessoal, olha se isso é realmente só detalhe. Observe bem a Mera Mera no Mi de Ace e olha a semelhança dela com a Mago Mago no Mi de Akainu. Ambas têm o mesmo formato, o que muda é a cor, mas não deixam de ser parecidas. O Oda é um escritor genial, deixando sempre esses enigmas para trás. Então, ao mesmo tempo que pode ser só um detalhe, a gente não pode abandonar essa informação. Tá, mas voltando para a parte mais lógica, como a Gomu Gomu no Mi, agora chamada Hito Hito no Mi, é a fruta do deus do sol, faz sentido que a Yami Yami seja do deus da lua. A Yami é a única logia que é dito ser o fruto mais malvado. Por que a fruta é tão má e única entre até mesmo os Akuma no Mis? Bom, as Zoans têm uma vontade própria, dita no último capítulo lançado. E se a fruta de Luffy pode ter escolhido ele, o que nos impede de pensar que a Yami Yami no Mi não tenha escolhido Marshall de Teach? No seu combate contra Ace, o Teach menciona que esse poder, referindo-se à fruta, o escolheu. E eu não sei você, mas isso me lembra de volta aos que os Goroseis falaram. A Yami tem definitivamente propriedades estranhas como a fruta do Luffy, ou seja, ela não parece uma logia, ela age mais como uma Zoan, assim se ligando mais com a possibilidade dela ser uma outra modelo da Hito Hito no Mi de Luffy, e ambas tiveram seu nome mudado. O Oda poderia fazer a Yami Yami no Mi uma Zoan mítica do deus da lua ou da noite, com poderes das trevas que constratam diretamente o deus do sol. E uma coisa que eu notei é que o Oda vem dando muitos paralelos entre o Teach e o Orochi. Os dois são ambicioso, covarde e malvados. Olha o painel de suas introduções e observa essas semelhanças gritantes. Ambos estão sentados em um trono ou título que tomaram de um sucessor que anteriormente os acolheu. Para Barba Negra, a posição de Yonko que ele obteve de Barba Branca, para Orochi o título de Shogun que ele obteve de Sukiyaki, cada um comemorando com bebida e mulheres na mão. Ambos os personagens foram ditos para não dormir, pelo menos quando crianças. Orochi afirma que não conseguiu dormir devido ao medo. Acredito que o Oda está traçando paralelos tão diretos entre esses dois por um bom motivo. Por exemplo, pegue a primeira imagem que temos do Barba Negra quando ele era criança. Ele estava sentado na neve, olhando para a lua e chorando. Dados muitos paralelos entre ele e Orochi, isso simboliza alguma coisa? Sim, o Orochi também era uma criança que vivia na miséria, que tinha que figurativamente olhar para a lua. Nesse caso, a lua seria as famílias reais do país de Wano, que tem a lua em seu nome do clã. As semelhanças entre Orochi e Barba Negra podem esclarecer por que o Barba Negra parece tão diferente dos outros Ds. Barba Negra poderia muito bem ser uma figura de anti-Joy Boy. Ele é comumente associado à lua, que é o que ilumina o céu antes do sol nascer. Então Luffy é aquele sol que inevitavelmente derrubará a lua de Barba Negra. E com isso eu quero dizer que o Barba Negra provavelmente se tornará o rei dos piratas antes de Luffy, e possivelmente até mesmo o rei do mundo, herdando a vontade de Shebek, que antes tinha seu objetivo de dominar o mundo, pensando que o mundo só serve para estar sob a influência dele. Assim, dando jus ao nome de Joy Boy, a única maneira do Luffy trazer o mundo a um novo amanhecer é derrubar o Barba Negra. Eu adoraria ouvir de você sobre o que você achou sobre toda essa teoria. Comente nos comentários sobre o que você achou sobre isso tudo e me diga a sua opinião. E não se esqueça de deixar o like. Vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço a todos e até a próxima.